Muito bem, nós vamos fazer então essa nossa continuação das aulas online e essas duas aulas próximas são as aulas que a gente vai revisar, as resinas compostas. Na verdade, a gente precisa compreender bem esse assunto. Essas duas primeiras aulas que a gente vai ter sobre esse assunto vão ser sobre o material. Na verdade, a gente está fazendo uma revisão do material dentário, tá? Resina composta no aspecto material dentário, ou seja, aquilo que a gente tinha já tido lá em materiais dentários, nós vamos agora revisar um pouco, revisar esses pontos, né, de materiais dentários, propriedades, características, que são, vão nos dar a possibilidade de fazer julgamentos importantes, como comprar uma nova resina ou não, tá? Por que que a gente, o que que cada resina tem de novo, ou por que que as resinas evoluem. Todas essas perguntas vão ser respondidas agora com essa aula. Eu gosto de dizer sempre que a gente não eu particularmente não sou um vendedor de resinas, tá? Eu sou professor e a minha função é mostrar para vocês que materiais a gente deve usar, por que que a gente deve escolher esses materiais, como esse material deve ser usado, em que situações, né, ele está indicado. Então essa é a minha função. Não tenho absolutamente nenhum problema com a resina composta. Aliás, é um excelente, maravilhoso material, nos resolve muitos problemas. Mas a gente fica sempre com essas dúvidas, né, de quando a gente deve trocar esse material. Será esse material novo melhor do que aquele que a gente tinha? Essas coisas eu gosto bastante de normalmente revisar isso, rever isso, porque a gente às vezes entra nessa, digamos assim, na necessidade de consumo das empresas que vendem os materiais e aí acabamos sendo um pouco distraídos na hora de fazer o julgamento, enfim, e a avaliação desses materiais. Os objetivos dessas aulas, então, é revisar o material dentário, resina composta, estudar a evolução desses materiais e compreender e desmistificar esses materiais que a gente tem hoje. Então, inicialmente, a gente vai fazer um pequeno histórico da evolução, né, desses materiais, de como ele foi inicialmente aplicado e até os dias de hoje. Vamos ver a evolução desses componentes, quais são esses componentes, como eles evoluíram, o que, que se modificou aí. A classificação dessas resinas, que também foi sendo de acordo com a evolução desses materiais. As propriedades que são importantes, né, para a gente fazer, então, conhecer esse material nesse aspecto de propriedades físicas e mecânicas. Né? Algumas marcas comerciais, essa é uma parte menos importante, né, porque, na verdade, as grandes empresas, as grandes fabricantes de resina composta, normalmente têm cada tipo de resina, todos têm, né, esses tipos de resina que o mercado consome. E a gente vai avaliar, então, quais são essas resinas que a gente precisa ter, e, enfim, definir lá na frente, e nós vamos ter que escolher, né, uma marca comercial. E as inovações, as últimas novidades, o que a gente tem hoje, o que é importante, né, e fazer também uma avaliação e julgamento dessas inovações. As resinas compostas, elas são materiais amplamente usados hoje nos dentes anteriores e também nos dentes posteriores. Né? Houve sempre essa disputa, né, de indicação de amálgama, de resina, mas com o tempo, mesmo que eu não concorde muito com essa situação, elas foram sendo aplicadas
Né? As resinas são aplicadas em restaurações diretas nos dentes posteriores, e aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, e a gente vai conversar sobre isso também. É um material que tem uma estética muito interessante, né? Reproduz muito, com muita precisão, né, os aspectos ópticos dos dentes, do esmalte, da dentina. E a durabilidade. A gente sabe que quanto maior a resina, menos ela dura. Né? Então, quanto menor ela é, também, às vezes a dificuldade também aumenta, né? Quando ela é muito pequenininha, tem algumas questões que a gente vai ver também. Mas, quando elas são bem aplicadas e quando elas são colocadas para o paciente, né, que é um material que precisa de uma certa manutenção, né, esse paciente precisa saber. É um material que é muito diferente das cerâmicas, por exemplo, que seriam os dentes anteriores, quem estaria competindo com esses materiais. Né? E, enfim, são restaurações que dependem muito da técnica, tem uma sensibilidade técnica muito grande. A gente está envolvendo também aí os adesivos, e a gente já falou sobre isso na outra aula sobre adesivos dentinários. Mas enfim, a gente pode ter restaurações que duram, né, aí de 0,3 a 16 anos, em média, vamos colocar assim. As classes 3 duram, em 5 anos, ela tem uma porcentagem de restaurações aceitáveis de 62,9%. Em classe 3, em classe 5, que são regiões com menos esforço mastigatório, elas têm, durante esse mesmo período, uma aceitação de 71,8% de restaurações adequadas. Né? Então, de novo, é uma variação que está diretamente ligada ao tamanho dessa restauração, à técnica que foi empregada, o adesivo, isolamento, essas coisas todas que a gente já conversou. Essas resinas, os plásticos, na verdade, foram criados, né? E as resinas são derivados dos plásticos, e a gente precisa entender isso também, tá? Que elas, inicialmente, a partir de 1930, né, foram empregadas em praticamente tudo. Né? Se a gente for pensar hoje, a gente tem plástico em praticamente tudo, e nos dentes também. As resinas, inicialmente, eram as termas polimerizáveis, que são muito semelhantes às que a gente usa hoje ainda para as dentaduras, né? Eram indiretas, evidentemente, que são termos polimerizáveis, a gente não podia botar o paciente numa panela para ferver. Mas se fazia o mesmo processo, eram indiretas. As muflas que vocês usam para fazer o tratamento térmico dessas resinas, né, eram feitos em pequenas muflas e que então provocavam, né, a polimerização dessas resinas através da temperatura. Essas resinas tinham um baixo modo de elasticidade, ou seja, elas cediam muito aos esforços mastigatórios, vamos colocar desse jeito, né? A gente precisa compreender o que é modo de elasticidade. Né? Se a gente tivesse em aula normal, normalmente é um momento em que eu paro e explico isso. O modo de elasticidade, na verdade, é um valor, né, estático para cada material, um valor que vai definir, né, qual é a deformação que o material sofre numa determinada força. Então, a gente tem aquele gráfico, tá, de força versus deformação, e o modo de elasticidade na verdade, se a gente fosse, a grosso modo, é a inclinação dessa primeira deformação, que é uma deformação elástica, né? Quando cessa a força, o material volta à sua forma inicial, e essa linha pode ser mais ou menos inclinada. Se a gente fosse imaginar dois materiais sob uma mesma força,
né, na barra vertical a gente teria a mesma força, tá? E essas duas linhas com inclinações diferentes. Então a gente o modo de elasticidade é força sobre deformação. Então a gente teria a mesma força sobre deformações, uma deformação maior. Então quanto mais alto o modo de elasticidade, tá? Menos esse material se deforma. Então, quanto mais baixo o modo de elasticidade, mais ele se deforma. E isso cria uma dificuldade, porque esse material se deformando dessa maneira acaba provocando a ruptura desse material, da cimentação, né? Nesse caso, essas restaurações eram cimentadas, e isso fazia com que existisse então um início de degradação dessa restauração através dessa margem que cedia, né, os esforços mastigatórios. E baixa estabilidade dimensional, que na verdade as alterações, por exemplo, de temperatura, né, com a variação de temperatura, que a gente tem um coeficiente de expansão térmica, né, nesse caso eram materiais que sofriam muito, tinham uma variação de forma muito grande e acabavam também falhando. E a partir de 1940, então, vieram as autopolimerizáveis. Essas já eram feitas dentro da boca, né? Não se precisava fazer mais um tratamento térmico. Então, a grande evolução era, assim, uma velocidade aumentada no tratamento. O paciente chegava, fazia resina, na mesma hora e ia embora para casa. Elas tinham uma estética melhor, né, do que essas termopolimerizáveis. Elas tinham baixa solubilidade, eram menos solúveis, né, na cavidade bucal. Porém, e aí já começa um problema, que ao mesmo tempo que se tinha essa polimerização química, né, ela determinava uma contração muito alta desse material quando ela se contraía. E esses materiais tinham também um alto coeficiente de expansão térmica. Esse é um coeficiente que cada material tem. Se a gente fosse pensar num dente, né, uma restauração dentro desse dente, e que a gente estivesse então fazendo uma alimentação com quente e frio, na verdade um churrasco, imagine vocês comendo lá um salchipão e tomando cerveja gelada, enfim, a gente tem ali 50, 60 graus no salsichão e baixa para 2, 3 graus a cerveja, né? Então, essa variação de temperatura, cada material tem um coeficiente de alteração dimensional. E as resinas têm ainda, mesmo as atuais, né, elas têm coeficiente de expansão térmica ainda bem diferente do dente. Isso, nesse momento aí, menor evidentemente que a gente tem hoje, mas nesse momento era muito alto. E provocava esse estresse também na interface, e que acabava tendo essas falhas aí. Na verdade, as resinas, né, elas vêm do carbono. O carbono ele é produzido na natureza, ele existe na natureza. E alguns produtores primários, como nós, alguns seres vivos, né, que vão fazendo a produção do dióxido de carbono, enfim, liberando esse carbono na natureza. As plantas também, né, muitas bactérias fazem essa liberação desse dióxido de carbono. E na fotossíntese, na verdade, eles são usados, né? Então, e a liberação de oxigênio. Mas, enfim, são elementos que estão livres na natureza e que naturalmente se agrupando, né, se combinando, a gente vai ter alguns materiais muito nobres, né, os diamantes, por exemplo, que tem uma dureza altíssima, né,
diamante corta outros cristais, então ele é extremamente duro. A gente corta o vidro, por exemplo, com uma pedrinha de diamante ali. Os cortadores de vidros que a gente tinha manualmente, hoje industrialmente são usado o diamante. Em outras combinações a gente tinha o grafite, né, que a gente usa para fazer, enfim, o lápis, né, para usar como lubrificante também. E a combinação deles também, desses carbonos, define a formação dos ésteres, né, que são os triglicerídeos, e que a gente tem muito éster naquelas balinhas azedinhas, né, guloseimas, né, que aquilo é éster. Né, e a combinação desses ésteres vai chegar no ácido metacrílico, que é um composto um pouco mais complexo, né, e a união desses ácidos metacrílicos vai chegar na molécula do metilmetacrilato. Tá? E aí a gente tem um elemento que nos permitiu, né, que a gente chegasse nos plásticos. Então, a partir daí, combinações e modificações desses elementos faziam com que a gente tinha plásticos de diferentes qualidades, enfim, de diferentes durezas, para diferentes fins. E a partir de 1930, a gente começa a fazer quase tudo de plástico. Né? Se hoje a gente for pensar, dificilmente a gente viveria, né, sem o plástico. Existe uma consequência, evidentemente, né, o lixo do plástico, ou seja, o descarte dessas estruturas são extremamente resistentes, extremamente duráveis, para se decomporem leva muito tempo, e isso gera uma preocupação ambiental, né, em relação ao lixo, muito importante, que eu acho que a gente não tem muita noção ainda de como a gente vai resolver isso aí. Embora eliminar completamente o plástico atualmente seria praticamente impossível. Então, são os caminhos que o Homo sapiens vem trilhando, com algumas consequências. Existem alguns problemas com os materiais que lixiviam, que se desprendem dos plásticos, são semelhantes aos estrogênios, né, os hormônios femininos, e muita gente e alguns cientistas comprovaram, tá, que a gente vai estar associando esses elementos, né, e o consumo enfim, dessa poluição do plástico no câncer de seio. Tem alguns trabalhos que mostram lá em lagos na Flórida, com jacarés, uma grande quantidade, uma fábrica lá que, enfim, largava plástico num lago, e os jacarés lá dos Everglades na Flórida tinham um alto índice de hermafroditismo, né, assim, os órgãos sexuais masculinos e femininos ao mesmo tempo. E isso, evidentemente, é um problema. O maior deles, na verdade, ou é o câncer na mulher, e nos homens causa né, a diminuição na contagem dos espermatozoides. Comparações com as diferentes faixas etárias, né, as gerações aí mostram uma diminuição na produção, na contagem dos espermatozoides no homem. Então, é uma coisa, papo cabeça aí, a se pensar aí, como resolver essa história. Mas, enfim, o BisGMA, então, que é esse material, né, esse monômero que se endurece, na verdade é glicidil dimetacrilato, BisGMA, que é o nome dessa molécula, vamos dizer assim, desse polímero, mais a carga inorgânica, né, que é colocado dentro dessa resina, desse plástico, vai fazer com que a gente tenha as resinas compostas, e por isso que elas são chamadas de resinas, ou de plásticos compostos. São resinas que têm carga, tá? Tem partes inorgânicas, tem cristais, tem sílica, tem cerâmica, tem, enfim,
material inorgânico. Então, a mistura desses monômeros que se endurecem e formam polímeros mais misturados com uma carga inorgânica vai determinar, então, a formação de uma resina composta. Certo? Por isso que elas são chamadas de resinas compostas. Evidentemente que essa é o momento mais simples, né, que se poderia de descrever uma resina composta. É muito mais complexo do que isso, depois a gente vai entender um pouco mais. Mas, basicamente falando, é o plástico com a carga inorgânica. Isso a gente, na verdade, está copiando a natureza, né? Porque se a gente fosse pensar em dentina e esmalte, a gente tem matéria orgânica e inorgânica nessas estruturas e normalmente a matéria inorgânica ela melhora as propriedades da parte orgânica. Né? O plástico, então, ele é melhorado, as propriedades para cada fim são melhoradas, né, com a inclusão das cargas inorgânicas. Né? Vidro, bário, cerâmica, então todos os cristais que a gente coloca dentro da resina, mistura nessa resina. Essa mistura é exatamente assim, né? Imagine vocês com uma resina e colocar areia dentro, por exemplo. Então aquilo ali é um compósito, é uma resina composta, certo? E o dimetaquilato, que é a consequência da união desses monômeros aí, é essa molécula de dimetaquilato, que ela tem uma intensa ligação, na verdade ela é extremamente intensa na reação, nesse endurecimento, na formação do polímero. Ela tem uma resistência maior. Hoje a gente não usa mais resina acrílica para fazer resina, é uma resina epóxica. Isso a gente já está falando de resina epóxica a partir de 1960, com o Bauer, que ele foi exatamente isso que ele fez. Começou a botar partículas inorgânicas dentro do plástico, dentro da parte orgânica da resina. E tem maior resistência à dissolução, né? Ela resiste muito, né, às ações da água, ela é extremamente hidrofóbica, né? Tem uma resistência à dissolução. E elas têm o lado negativo e o maior problema é a contração de polimerização. Né? Quando ela faz essa ligação que é rápida, que a gente pode na boca, põe a luz e aquilo endurece. E essa é uma reação maravilhosa, né, imediata, porém ela traz com ela a contração. Então nós não conseguimos nos livrar, e vocês vão ver a evolução desses materiais exatamente no sentido de controlar essa contração de polimerização, porque imagine no momento que a gente coloca dentro da cavidade, tá, e faz a polimerização desse material, esse material se contrai. E isso é sempre contra, né, a interface dente-resina. Então, é aí que começa o problema. Tá? Evidentemente que a mastigação sobre esse material também um assunto nesse momento, mas a contração de polimerização, evidentemente, é um grande problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Essa é a esquematização, né, desses polímeros. Né? Tem o uretano dimetaquilato, que é esse que vocês veem aí. É uma molécula um pouco menos complexa e tem um peso molecular menor. Tá? Isso vai definir viscosidade, tá? Por exemplo, porque essa resina precisa ter uma viscosidade adequada para a gente conseguir manipular e botar dentro da cavidade. Então, aí o bis EMA também, que é uma outra molécula, já tem um peso maior, né, mais viscosa, menos fluida, né, mais densa, a sua tixotropia. E para a gente entender assim, o BGMA tem alto peso molecular, então tem alta viscosidade. E nós precisamos diminuir
essa viscosidade, né, para torná-la mais fluida. Um dos materiais que a gente usa é o TEG DMA, que é um diluente, numa proporção ali de 75-25, né, 75% bis DMA e 25% TEG DMA, a gente tem uma viscosidade que é medida, enfim, são instrumentos que medem por pressão, né, fazendo pressão durante um certo tempo, e a gente tem uma resistência desse material. Para se ter uma comparação, a água ali embaixo, a 20 graus centígrados, ela tem a referência que a gente tem para as outras para os outros materiais. Se a gente fizer 50-50, 50 BGMA e 50 TMA, esse número de 4.300 cai para 200 MPa por segundo. Então isso realmente complica, né, de uma certa forma, porque daqui a pouco a gente está colocando mais monômeros, né, mais plástico dentro dessa resina para conseguir fazer com que ela tenha uma certa uma viscosidade adequada para se colocar dentro da cavidade. E o dimetacrilato de uretano, que é um pouco menos, tem um peso molecular um pouco menor, e faz parte então também dessa questão de viscosidade. Os mecanismos de polimerização, né, a gente já viu que a gente tinha as termopolimerizáveis, depois vieram as químicas, tá? E essas resinas epóxicas, a partir de 1960, todas elas já eram por reação química. Num outro momento mais adiante, se tentou usar o raio ultravioleta, tá? Uma luz ultravioleta para se fazer a polimerização desse material, porém a gente não tinha, esse raio ele não conseguia penetrar na estrutura dentária, ou seja, sempre que tinha dente não se conseguia fazer a polimerização. E depois veio a luz visível, né, que foram inicialmente as luzes incandescentes, né, e depois a gente passou para o LED, e depois de um breve momento a gente usou os lasers para fazer a polimerização desses materiais. E na verdade todos esses processos eles não alteram, né, a contração de polimerização desse material. Esse material é intrínseco, é do próprio material, né, ele se contrair na polimerização, independente da fonte ou da forma de polimerizar, ele sempre vai sofrer essa contração. O laser se tentou em alguns momentos aí da história, porém com um custo muito alto, né, uma tecnologia muito cara, e que não tinha grandes vantagens em relação às luzes que a gente já usava, luzes visíveis, né? Então não chegou a emplacar aí essa tecnologia. Depois disso, a gente também tem que considerar a polimerização, né? O grau de conversão, que também é chamado. Na verdade, esse grau de conversão é a percentagem, a quantidade de monômero que vira polímero e que vai então ser modificado, né? Depende da profundidade, isso é importante, né? Às vezes a gente não consegue chegar com a luz numa cavidade muito profunda, numa face proximal, né? Então a profundidade ela altera, né, a quantidade, o grau de conversão, o quanto essa resina se modifica dentro dessa cavidade. Isso vai certamente interferir na durabilidade desse material, nas propriedades mecânicas desse material, né? Ela depende dessa transformação de monômero para polímero. E aqui a gente precisa também considerar que esse grau de conversão, né, chega na luz que a gente usa hoje, né, que é uma
comprimento de onda de 400 nanômetros para fazer a iniciação da camforoquinona, ela vai ter, vai chegar a uma polimerização de até 70%. A gente consegue polimerizar. Tá? Então a gente tem 30% desse material, isso a gente polimerizando na camada mais superficial. A gente tem 30%. E na medida que vai aprofundando, vai diminuindo isso. O máximo que a gente consegue polimerizar com a luz é 70% só desse material. Então é importante que a gente compreenda isso, que qualquer tipo de melhora nesse grau de conversão que a gente tem vai melhorar esse material, melhoraria esse material. Tá? E aí veio, na sequência da evolução, veio as resinas indiretas, que eram feitas fora da boca, de novo, tá? E eram feitas num polimerizador que se conseguia chegar até 98% de grau de conversão. Ela praticamente se reagia toda. Né? Esse é um material bem interessante que eu usei por bastante tempo em restaurações, como substituto de amálgama, né? Restaurações indiretas nos dentes posteriores. Mas enfim, a profundidade se interpõe aí, né, nesse grau de conversão. A opacidade desse material, evidentemente, com a passagem, quanto mais opaco esse material, menos luz ele deixa passar, então menor o grau de conversão. O tamanho da partícula, né, desses materiais vai tornar esse material mais translúcido, menos translúcido. A espessura do volume desse incremento, por isso que a gente diz sempre que no máximo 2 milímetros, né? Eu diria que 2 milímetros já é muito. E evidentemente a cor da resina, né? Se a gente tiver uma cor mais escura ou mais clara, ela vai ser normalmente mais opaca, que está associado também a isso. Tá? A gente vai ter menos passagem de luz e também vai alterar o grau de conversão. E se a gente tiver dente se interpondo, né, nessa luz, a gente vai ter também essa dificuldade. O que a gente precisa, a gente necessita, é que a gente siga as instruções do fabricante. Normalmente, cada incremento deve ser polimerizado por 40 segundos. Normalmente a gente polimeriza menos que isso, né? Mas essa seria assim, uma garantia de polimerização, evidentemente dependendo da espessura desses incrementos. Certo? Um outro componente desse agente de união aliás, as resinas compostas são os agentes de união. Esses agentes de união que são os materiais que colam, que tratam as partículas de carga e fazem a união química dessa resina, desse plástico, com as partículas de carga, com o vidro, com os cristais. É o plástico que vai aderir, né, nessas partículas. Isso é extremamente importante, porque isso aí está diretamente relacionado à transferência de estresse, né, na mastigação. Enfim, se a gente tem falha na união da partícula com o plástico, com a parte orgânica, nós vamos ter a transferência de estresse, né, nesse material, e isso vai fazer com que a gente faça a propagação de trincas, por exemplo, faça a absorção de água, por exemplo. Esses materiais a gente precisa, isso é uma coisa que precisa saber também, são os cilanos orgânicos, né, que é, na verdade, o tratamento que essas partículas de cargas elas recebem para fazer, então, essa adesão. Ainda sobre as partículas de carga, nós temos uma evolução no tamanho dessas partículas de carga. A gente tem uma variação de 0,1 a 10 micrômetros por milímetros, que é um sinônimo no quartzo. A sílica, nós temos partículas menores ainda. Né? Na verdade, o micrômetro é a milésima parte do milímetro.
imagine, é 0,02 a 0,04 micrômetros. Tá? São partículas extremamente pequenas. E o nanômetro, que é uma evolução também dessas partículas, ele é a milésima parte do micrômetro. Então a gente vai também ver as nanopartículas que vão ser incluídas mais recentemente nesses plásticos, nessas resinas. Se faz sempre, se estudou, na verdade, né, qual o volume que a gente teria que ter, qual é a porcentagem de carga por volume, né, desses materiais. Será que a gente precisa ter, quanto mais a gente tiver, melhor. O fato é que se chegou num limite, né, a gente chega aí em torno de 80% de partículas de carga, e a partir daí a gente já não consegue mais ter plástico suficiente para envolver essas partículas. E essas tentativas foram frustradas no momento em que a gente acabava tendo muitas fraturas, né? Falhas catastróficas dessas restaurações. Aí eu passei e vivi por esses momentos. Na verdade, quando eu me formei, a gente não tinha ainda as fotopolimerizáveis, tinha só as quimicamente ativadas. Tinha que misturar duas pastas ali, colocar no dente, pressionar com a matriz e esperar 4 minutos a polimerização e acabamento. Essas restaurações, já no finalzinho da faculdade, a gente começou a ter as fotopolimerizáveis, eram novidades. Assim. Teve um rápido momento da luz ultravioleta em seguida, e que se confundia um pouco, porque não se sabia. Na verdade, já eram a luz quente, na verdade, por filamento, né, dessas lâmpadas, e que eram azuis por causa do comprimento de onda, e que faziam a polimerização. A distribuição de tamanho, né, normalmente elas têm mais de um tamanho. Qual é o adequado, qual é a média de tamanho, enfim, isso também são pontos que a gente vê de discussão, e inclusive dos fabricantes, né, colocando isso na qualidade dos seus produtos, chamando para o seu para o seu assado aí, nessas questões de tamanho, de distribuição de tamanho de partículas. O índice de refração também vai ser definido pelas quantidades de carga, né, de vidro que vai ter dentro desse material. A radiopacidade, para a gente fazer o controle por radiografias. No início elas não tinham radiopacidade, a gente não sabia por radiografia se era cário ou se era uma resina. Depois elas todas vinham. Tem uma radiopacidade aí entre dentina e esmalte, né? E no final, enfim, determinam, né, também a dureza desses materiais, as partículas de carga. No início a gente tinha só um momentinho que eu vou ter que fazer um intervalo, porque a gente está com alguma chamada aqui no programa. Enfim. As primeiras então que a gente tinha eram as resinas compostas convencionais, que essas eram então partículas que tinham até 30 micrômetros, tá? de 1 a 30 micrômetros, eram partículas maiores. Normalmente era o quartzo que era usado. E essas resinas eram essas químicas que eu falei para vocês, que no início a gente usava. Elas mecanicamente elas são bem interessantes, né? E a gente o grande problema delas não era nem a resistência, né? Na verdade era a baixa capacidade de polimento. Por quê? Se a gente olhar ali naquele esquema que eu fiz ali embaixo, o cinza seria a resina, né? As partículas de carga o preto. Como essas partículas eram muito grandes, né, e eram muito duras,
o plástico ia se desgastando, a parte orgânica ia se desgastando no meio ali, e acabava se soltando da resina depois de um certo tempo. E aí o que a gente tinha microscopicamente? Aquelas crateras, e aquilo se pigmentava, né? Com os pigmentos da alimentação, enfim. Então elas iam ficando marrons quase, assim, né? Ficava um tom amarronzado, assim, nas restaurações. Os fumantes ficavam pretas nas restaurações, praticamente. E, e aí houve uma evolução, evidentemente, né? Logo em seguida, aí a gente compara, né? Se a gente for olhar as convencionais aqui, a resistência à compressão aqui, 230 a 250 a 300 megapascal. É uma resistência muito interessante, resistência à compressão, mas se a gente for olhar todas elas, a evolução ali nessa mesma linha, né, elas têm pouca diferença. Na verdade, o problema das resinas não é a resistência à compressão, mas a resistência à tração. Se a gente for olhar ali, né, elas se rompem, né, elas têm muito menor resistência à tração, se a gente for olhar de 50 a 65, as convencionais, megapascal. O coeficiente de expansão térmica era razoável, né? Se a gente comparar com o dente, que é em torno de 11 vezes 3 centímetros, vezes 3 graus centígrados, 25, 25 vezes 10 na menos 3 vezes graus centígrados, a gente tem de 11 para 25, 30, tá? Dobro. Mas enfim, é menor, por exemplo, das micropartículas, que a gente vai ver agora em seguida. Aí vieram as micropartículas, os caras fizeram, bom, vamos fazer agora uma resina, e essas ainda existem, as convencionais não existem mais. Mas as micropartículas têm algumas marcas comerciais ainda no mercado. O que elas têm? Qual foi a grande vantagem dessas restaurações de micropartículas? Eles usaram aí a sílica coloidal, que a gente no início ali viu, né, de 0,02 a 0,04 de micrômetro. Muito pequenas, muito pequenas. Só que essa quantidade de partículas que a gente tinha aumentada dentro da resina, nós precisávamos muito mais resina ao redor para envolver. O exemplo que eu sempre dou é que se a gente tem, por exemplo, uma caixa de bolas de bilhar, né, de sinuca, né, a gente tem ali, e se a gente fosse pintar essas bolas, a gente teria que ter tinta para pintar toda a superfície externa dessas bolas. Mas se a gente pegasse essas bolas e rompesse, botasse num triturador, e quebrasse todas essas bolas, a gente teria que ter a tinta para essa parte externa, continuar a mesma, né? E mais a parte interna dos fragmentos, né, que a gente teria. Então a gente teria que ter muito mais resina para envolver essas partículas. Então quando a gente usou as micropartículas, o que aconteceu? Nós tínhamos que ter mais resina, a gente não conseguia botar tanta partícula proporcionalmente em relação à matriz orgânica, ao plástico. Né? Mas elas tinham um alto grau de polimento, né? Elas tinham baixas propriedades físicas e mecânicas. Por quê? Porque a gente estava com mais plástico do que a gente tinha anteriormente nas convencionais. Tinha maior absorção de água exatamente por isso. E o coeficiente de expansão térmica de novo. Tá? A função ou o que ajuda a diminuir o coeficiente de expansão térmica das resinas é exatamente a concentração e a quantidade de partículas inorgânicas. O que aconteceu? Exatamente isso. A sílica era mais macia, né? Porém ela se desgastava bastante. Né? Ela tinha um comportamento, a gente conseguia repolir isso muito facilmente, a capacidade desse polimento era muito boa, mas ela se desgastava por uma questão de resistência mecânica. Né? Se a gente for ver aqui a coluna da micropartícula ali, a gente vai ter lá a resistência à tração, diminuiu aqui, né? Nós vamos ter o coeficiente de expansão térmica aumenta, né, em comparação às convencionais, 50, 60, enfim, vezes menos 3, vezes 10 a menos 3 graus centígrados. A absorção de água também aumenta, né? Então a gente
empobreceu mecanicamente esse material, embora ele era muito bonito, porém durava muito pouco. Em ângulos assim não dava para usar porque rompia. O que se fez? Partículas pequenas, ou seja, não eram nem as partículas convencionais, tá, de 30 micrômetros, e nem a sílica coloidal de 0,02 de micrômetros. Tá? O que a gente tem aí nas partículas pequenas, uma variação aí em torno de 1,5, de 0,5 a 1,5 essas partículas. Tá? Você voltou ao ouvido, se conseguiu, digamos assim, diminuir o tamanho das partículas. Porém, essas resinas elas tinham um grande problema. Tá? Elas não tinham um excelente acabamento que a gente já tinha conseguido nas micropartículas. Tá? As propriedades mecânicas melhoraram, agora a gente vai ver aqui. Tá? As pequenas partículas pequenas aqui a gente conseguiu retomar e até melhorar a resistência à tração, tá, desses materiais. O coeficiente de expansão térmica diminuiu, olha só, 19, 26. Tá? E aí a gente conseguiu também diminuir a absorção de água. Tá? Porém, elas não eram bonitas. A gente tinha uma restauração de menos qualidade estética e já era um momento que se buscava, né, a estética assim como um grande objetivo das restaurações dos dentes anteriores. E aí vieram as resinas compostas híbridas que a gente tem até hoje. Na verdade, as híbridas elas têm micropartículas, hoje nanopartículas, né, e partículas médias e pequenas. Então, você fez uma mistura dessas duas e por isso que se chamam resinas compostas híbridas ou microhíbridas, se a gente for considerar que a média do tamanho das partículas está menor que 1 micrômetro, tá? Submicrômetro, ou microhíbridas. Então, nós já estamos falando de classificação dessas resinas. Tá? A gente pegou então as micropartículas, que é a sílica coloidal, mais as partículas de vidro, né, pequenas, e aí a gente conseguiu em torno de 70 a 80% de peso. Nas micropartículas, a porcentagem de resina é um pouco menor. Deixa eu ver aqui, a gente pode voltar aqui. Aqui está a carga. Se a gente for olhar, comparando, né, a resina sem carga, ou seja, o adesivo sem carga, né, tem baixíssima resistência à tração, tem o coeficiente de expansão térmica vai lá para 92,8. A absorção de água também cresce bastante, quase igual a micropartícula. Então a gente tinha, comparando aqui as híbridas, né, são materiais então, que chegaram naquilo que a gente tinha de melhor, que era um polimento muito bom, quase igual ao das micropartículas, com um comportamento mecânico semelhante às convencionais ou às partículas pequenas. Então, essa é a evolução que a gente teve. E hoje a gente ainda tem a possibilidade de fazer aglomerados. Né? A gente faz essa resina, faz as partículas e elas ainda sofrem um processo de moagem. Aí, a partir daí, elas são novamente misturadas com as resinas. Enfim, então se consegue, dentro dessas resinas híbridas, a gente tem micropartículas, hoje nanopartículas, tem as partículas pequenas e aglomerados de resina dentro dessa massa. Então, foi a maneira que a gente conseguiu conceber hoje essas resinas compostas. Aí está a híbrida, né? Se a gente comparar de novo, com as propriedades mecânicas melhoradas e, como eu falei, com a questão de polimento resolvida também. Então, os materiais que a gente tem atualmente. Depois, com essas, na verdade, se foi modificando essas classificações, cada autor, enfim, criava a sua, né? Era uma confusão maior do que melhorar essa comunicação. Então, o que a gente usa, né, na verdade, é a de Lutz e Phillips, que é essas que eu passei para vocês, convencionais. Micropartículas, partículas pequenas, híbridas. E hoje, se a gente fosse ainda poder evoluir nessa classificação, a gente teria as microhíbridas e as nanohíbridas.
né? São restaurações que teriam, vamos dizer assim, a continuação desse processo de evolução. Dentro dessa química e dentro desse mecanismo, né, de endurecimento, a gente tem as fotopolimerizáveis. Essa molécula que está nessa composição é a canforoquinona, que se polimeriza com um comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros, que é a luz azul. Né? Tem um ativador amínico que continua, segue fazendo a ativação dessa polimerização no corpo da resina. E aí a gente tem esses monômeros aí, o DA, EMA, 0,015% de peso. Tem os inibidores, que a gente precisa também colocar dentro dessas resinas para controlar a ação do refletor. Teve algumas vezes que as empresas lançavam material e tinham que recolher, porque quando colocavam em uso, alguns refletores tinham, né, conseguiam polimerizar antes de a gente, enfim, conseguir fazer essa restauração. E os opacificadores também, né, para controlar essa passagem de luz, que normalmente se usa o dióxido de titânio, o óxido de alumínio, são metais que vão dar essa opacificada, né, e que é em uma proporção, um percentual extremamente pequeno aí, por peso. Então é uma química relativamente complexa, embora ela inicialmente seja simples, né? A gente vê assim as empresas empregando assim claro que existem tecnologias, né, para se fazer esses materiais, mas elas são relativamente simples para se produzir as resinas. A complexidade, enfim, de um material, ela simplificada no modo de fazer. Eu quero dizer que a gente tem uma preocupação e uma dificuldade de dosar isso, mas o processo em si de misturar é muito simples. Né? Então as empresas empregam muito pouco e ganham muito nesse processo. Isso é a evolução, então, uma linha, né, da história desses materiais, desde lá de 1950, como falei para vocês que a gente tinha em 1940, antes disso, né, as fotopolimerizáveis, e a partir daí a gente em 1960 começou com as resinas compostas por Bauer, né? Depois nós tivemos as resinas de micropartículas. Vocês veem que de 1955 e até 1980 quase que a gente só tinha as quimicamente ativadas. Né? Também em 86 é quando a gente tinha, então, começou a ter as fotopolimerizáveis. Nesse período ainda teve ali de 1970 até quase 1985 as polimerizadas por UV, né, ultravioleta. Nós temos, depois das microfios, isso foi até um pouquinho antes de 1980, as micropartículas. Né? Depois as partículas pequenas, de 1980 até 1980 e poucos. Ali. Depois vieram as híbridas, né? Um pouquinho antes de 1990. Aí os sistemas de segunda geração, primeira, segunda, terceira, de adesivos dentinários. O processo depois, vamos ver aqui, em 1990, tinham as resinas flow, vieram, depois as condensáveis, ou packables, que são as resinas que imitavam a amálgama, ou seja, a gente criava a sensação de que a gente ia condensar essas resinas, mas isso aí não aconteceu. Mais tarde, as empresas voltaram a insistir nesses materiais extremamente viscosos. Né? Teria que colocar ainda aí
depois disso aí de 2010, talvez as Bookfield, né? São talvez as últimas novidades aí, tá? Mas isso é uma boa ideia que a gente tem da evolução desses materiais, achei interessante colocar isso aí para vocês. As resinas compostas, então, é, não seria bem a classificação, mas os usos, né, delas, hoje em dia, a gente tem as fotopolimerizáveis e ainda tem as quimicamente ativadas. Né? Onde é que a gente usa as quimicamente ativadas? Alguns cimentos resinosos para fazer cimentação de estruturas onde a gente não consegue colocar luz, por exemplo. Né? Alguns cimentos também endodônticos, cimentos resinosos endodônticos, o ciclotradente tem uma linha forte nisso. Para preenchimentos, para fazer o núcleo, né? Quando se usa os pinos de fibra de vidro, a gente vai fazer o preenchimento, a gente pode usar resinas autopolimerizáveis. Qual é a vantagem delas? Tu não precisar colocar cada incremento e fotopolimerizar por 20, 30, 40 segundos. Tu bota aquilo ali, espera 4 minutos, pode fazer outras coisas, e aquilo ali endurece. Embora tenham materiais para fazer os núcleos, né, material de preenchimento, também fotopolimerizados. Mas então a gente teve as compactáveis, né, nessas variações aí, as fotopolimerizáveis, então. Nós tivemos as compactáveis, que são as resinas que eu coloco, mantenho aí, porque a gente talvez ainda tenha uma insistência de algum fabricante dessas resinas. Depois as de baixa viscosidade, que são as Flow e as Bulkfield, né, que a gente usa. As Bulkfield também a gente vai falar isso na sequência aí. E as resinas de viscosidade normal, que são as pastas, essas que a gente usa, que tem ainda as micropartículas, tem as microhíbridas e as nanohíbridas ou nanopartículas, tá? Que foram também, como a gente viu aí, a evolução desses materiais. Né? Isso é só para vocês verem assim, que existem, cada empresa, né, faz a sua resina e faz, enfim, chama para sua, como vantagem, né? Num determinado momento, a Point For ali, da Kern, né, que é essa primeira que aparece, era uma resina muito, já era daí para frente, a Premise, a Herculite. A Herculite, que vocês veem em terceiro lugar ali, que é 0,6 de micrômetro, é uma resina que foi uma das primeiras resinas que a Kern lançou. E é uma resina que eles não conseguiram tirar no mercado, ela ainda existe. Se vocês procurarem na internet, nos fornecedores de materiais dentários nos Estados Unidos, praticamente há muito tempo são só virtuais, né? A gente faz pedido, enfim. Tem loja, tem casa dentária, né? Difícil de encontrar uma casa dentária nos Estados Unidos. O Herculite tem, sei lá, 30 anos, talvez. Mais de 20, certo, na história da odontologia, tá? Mais velho que vocês, né? Na odontologia. E aí a gente vê, né, a evolução, as empresas evoluindo na sua própria linha de resina e algumas que não chegaram assim a emplacar todas as vantagens que os fabricantes clamavam, né, elas acabavam sendo mais uma no mercado. E a gente tem de uma mesma empresa, às vezes, 3, 4 tipos, 5 tipos de resina. Então, isso é primeiro, que a gente precisa evoluir e segundo, que a gente não conseguiu, né, ter uma evolução tão importante que a gente pudesse, enfim, jogar no lixo as antigas e usar só essas mais modernas. É óbvio, né? E eu preciso dizer para vocês, talvez, uma das lições dessa aula aí é que a gente tem a grande evolução das restaurações de resina, não é a melhora nem no aspecto técnico, nem no aspecto mecânico de melhora,
de durabilidade, porque ela, enfim, não tem mais contração de polimerização, ela chegou numa dureza semelhante à do esmalte. A dureza superficial de uma resina é em torno de 150, 180 nubs, né, de dureza, o dente em torno de 300. Tá? Então as resinas são evidentemente desgastadas pelo esmalte. Né? Então, e a gente não conseguiu chegar numa resina, não conseguiu evoluir naquilo que se pretendia, nas melhoras que se pretendia fazer nas resinas compostas. Tanto que essa tabela que vocês veem aí, com essa quantidade de restauração de resinas, eu já vi muitas. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Como eu falei para vocês, a gente não é vendedor de resinas, a gente é usuário dessas restaurações. Ponto. Tá? Então, muito cuidado quando anunciarem uma grande resina que vai, enfim, a gente espera e eu quero, não é, não tenho absolutamente nada contra e nem estou torcendo contra, né, se desenvolver um material, mas o fato é que tem algumas características do próprio material, e as tentativas foram feitas, né, se mudou, vem novos monômeros, novos plásticos com uma contração que planava uma contração de polimerização menor, com um mecanismo, enfim, de polimerização um pouco diferente, os siluranos, né, a própria 3M lançou, e que não confirmaram. A gente vai ver isso aí. Então, muito cuidado. Né? E, de novo, assim, vocês precisam saber, né, que hoje em dia, por questões econômicas, as empresas normalmente bancam os professores, enfim, e tal. E esses professores são pagos para essas empresas. Então, eles vêm para falar bem, evidentemente, daqueles materiais. Isso não quer dizer que não tenha outros que sejam tão bons quanto, ou às vezes da mesma empresa, materiais que são tão bons quanto aqueles que estão sendo lançados. Então, muito cuidado nessa hora. Né? Precisa ter um pouco mais de conhecimento para fazer esse discernimento. E é isso exatamente que eu estou tentando fazer e passar para vocês aqui. Essa é uma tabela de uma série de resinas que umas já saíram do mercado, mas a maioria ainda se encontra. E a média, vocês veem ali o tamanho médio de partículas, que é o assunto agora nessa parte da aula, né? 0,4. Tem algumas, deixa eu ver se está aqui. Tinha umas que, quando é que elas eram chamadas de microhíbridas? Exatamente quando a gente tinha uma média, o tamanho médio das partículas era abaixo de 1 micrômetro, 0,4 micrômetro. Elas consideradas microhíbridas. Poucas eram macrohíbridas, na verdade. Quase todas que vieram aí com essa média de tamanho de partículas aí, vieram sempre com uma média abaixo de 1 micrômetro. E depois tem as nano híbridas, né, que são quando a gente começa a usar a tecnologia de nanopartícula. Isso vem daqui a pouco. Em relação à contração de polimerização, nós precisamos entender algumas coisas também. Tá? Qual é o problema da contração de polimerização? Quando endurece esse material, a gente tem uma contração de polimerização. O que a gente tem? Vai acabar definindo falhas coesivas e adesivas, né? ou rompe essa tensão que se cria nessa margem, vai fazer com que se rompa ou a interface adesiva, ou o próprio material, ou o esmalte às vezes, ou a resina às vezes também. Tá? Então ela não é muito frágil, fraca, né, essa contração. É uma contração poderosa, eu diria. A concentração de estresse nessas interfaces, evidentemente provocando depois essas falhas, e a consequente microinfiltração e a invasão bacteriana, cara, secundária. Imaginem vocês que a gente, às vezes, onde a gente está enxergando, né, que é a superfície oclusal, a gente vê falhas consequência desse processo de contração. Imaginem vocês nas proximais, né, junto aos assoalhos gengivais lá e tal. Então,
muito cuidado. Tá? Eu tenho uma grande restrição para emprego das resinas diretas em dentes posteriores. Tá? O meu material, o meu substituto de amálgama não é resina composta direta. São outras restaurações indiretas. As resinas compostas, então, se contraem, né? As fotopolimerizáveis se contraem em direção à luz. Tá? E então existe essa contração. Se a gente fosse, quando se coloca lá o polimerizador, né, tem essa contração e a formação de estresse ao redor nessas paredes todas aí, onde a gente tem, se não a ruptura imediata, com a fadiga, com o estresse mastigatório, a gente vai, digamos assim, conectando essas regiões de estresse, fazendo com que haja essa ruptura. É assim sempre? Não, não é assim sempre. Tem que ter muito cuidado, os incrementos têm que ser, a gente vai falar isso aí depois, em relação a fator C, enfim, que a gente vai ter algumas maneiras de minimizar isso aí, certo? O tamanho dos incrementos, a posição do polimerizador, tudo isso a gente consegue negociar aí. Alguma coisa pelo menos. Então tem que ter muito cuidado, não é? É por isso que eu digo que a resina é muito fácil de a gente incluir erros. É muito mais fácil de ter erros do que o próprio amálgama. Às vezes vocês acham, quem tem treinamento em amálgama, como a gente teve mais experiência aí, ter com as restaurações de amálgama, sabe que as restaurações de resina, elas normalmente não são tão boas quanto parecem. As restaurações de amálgama são sempre normalmente melhores do que elas parecem. Por várias razões, enfim, não é o assunto da aula aqui hoje. E a contração de polimerização, então, é contração em direção ao centro desse material, que também provoca o mesmo estresse. Coeficiente de expansão térmica, tá? Tem algumas restaurações, algumas resinas compostas, maior, menor, como eu falei para vocês, o dente em torno de 11 vezes 10 na menos 3 graus centígrados. O esmalte é um pouco menos, em torno de 7, 8, e a dentina em torno de 11. Então, esses materiais têm essa diferença. Então, vejam bem, contração de polarização, coeficiente de expansão térmica, tudo isso vai gerando um estresse e que, evidentemente, vai ser responsável pelo encurtamento da vida útil dessas restaurações. Tá? Isso aí, normalmente, a gente pode buscar, né, o coeficiente de expansão térmica dessas restaurações, mesmo as mais modernas, aí, elas não fogem muito desses valores aí. Num determinado momento, e aí a gente começa a ver o surgimento das resina flow, quando a gente começa a usar resinas com baixos, com modo de elasticidade mais baixo, com o intuito de diminuir o estresse de contração. Se a gente for ver na fórmula aqui, o estresse de contração é igual à contração linear de polimerização vezes o modo de elasticidade. Ou seja, a flow, por exemplo, a gente diminuindo o modo de elasticidade, a gente vai diminuir o estresse de contração. Porém, a resina flow, ela tem menos carga, ela tem mais plástico, então ela não tem o comportamento mecânico que a gente gostaria que tivesse. Em regiões sem estresse, a gente talvez pudesse ter melhores resultados, mas como elas são mecanicamente mais frágeis, né, menos resistentes, a gente limita bastante o uso das resinas flow. Em regiões que eu não tenho questões de esforço mastigatório, eu gosto de usar ionômero de vidro ao invés da flow. E a gente tem, para que a gente compreenda bem isso, né, o fator C. O fator C não é fator de contração. Tá? Isso foi ensinado equivocadamente. O fator C não é o fator de contração. O fator C é fator de configuração. Tá?
configuração da cavidade. Fator C significa fator de configuração. O que o Davidson estudou? Tá? Que o fator C, dependendo do desenho cavitário, isso a gente está falando em termos de paredes, a gente tem as oclusais, que a gente tem um assoalho. Vamos botar, se a gente colocar assim, né? Mesial Stahl vestibular é igual 4 paredes. A gente teria 5 paredes, onde a resina está aderida, certo? Esse fator C é um cálculo que é feito das superfícies aderidas, naquele segundo quadradinho, superfícies aderidas sobre as superfícies não aderidas. Isso significa que essa fração que a gente tem aí, essa fórmula que a gente tem aí, fator C igual a superfícies aderidas sobre superfícies não aderidas, nas restaurações, por exemplo, mais simples, nas oclusais, que seriam restaurações, enfim, diretas, simples, o fator C é mais alto. Então a gente tem uma superfície livre, que é, enfim, a oclusal, e as 5 superfícies aderidas. Tá? Na fórmula a gente coloca 5 sobre 1, 5 superfícies aderidas sobre uma superfície aderida, a gente vai ter o fator de contração, aliás, de configuração, fator de configuração não é contração. Tá? Classe 5 é onde a gente tem, aliás, uma classe 4, onde a gente tem uma superfície aderida e, enfim, que a gente vai botar uma sobre 5 não aderidas, vai dar, enfim, o cálculo que a gente vai ter é 0,5. Certo? Então, o C, o fator C, o fator de configuração nas cavidades simples de classe 1 é maior. Então, na classe 1 a gente tem que cuidar mais ainda da contração de polimerização. Tá? E colocar, por isso que surge aquela técnica onde a gente coloca primeiro um incremento encostando numa parede só, polimeriza, né, buscando puxar, contrair esse incremento em direção à parede, né, e aí a gente vai ter esses incrementos colocados em todas essas paredes, dessa forma. Junto também nessa história de polimerização, de contração de polimerização, surgiram vários métodos de polimerização, inclusive aparelhos de fotopolimerização com características, né, para fazer esses tipos diferentes de polimerização. Uma delas era o impulso, o pulse technique, eles chamavam, né, por impulso, né, onde os fotopolimerizadores davam, o ramp também era em rampa, né? Ele começava uma intensidade mais fraquinha e ia aumentando. E esse aí era por pulso, ele, na verdade, jogava esse impulso sobre piscava, na verdade, sobre as restaurações para fazer essa diminuição, na verdade, na diminuição da contração de polimerização. Que ele diz ali, o Kankra, um desses caras que fez criou uma desses aparelhos, dizia que a polimerização das resinas fotoativadas causa o desenvolvimento de forças de tensão na região do cabo superficial. Essas forças, especialmente quando aplicadas rapidamente, tá? Ou seja, a gente bota a luz já com a intensidade máxima encostado na restauração, tá? São suficientes para causar a fratura do esmalte nas linhas de prisma. O primeiro resultado é a formação de linhas brancas e mais tarde as linhas de pigmentação. Isso a gente já viu em algumas dessas restaurações que a gente faz, né? Depois vai polindo, ali tem uma linhazinha branca ali na largada já. Então aquilo ali é sinal de problema. Isso tudo não chegou a ter um impacto na durabilidade dessas restaurações, não chegou a ser
assim, não chegou a se tornar um protocolo definitivo e duradouro. Demorou um tempo e depois foi desaparecendo a importância disso aí. De novo, né, algumas marcas comerciais e as suas volume, né, de partículas. A Zecim foi uma dessas restaurações que a gente teve, desses materiais restauradores das resinas que a gente teve e que eram uma porcentagem por peso bastante alta. Né? E a Zecim mostrou alguns problemas com fraturas. O Herculite antigo, né, velho Herculite da Kera, tem uma porcentagem de partículas adequada, e que é o que a gente normalmente acabou tendo nas mais novas. Aqui tem o prisma TPH ó, com 1 micrômetro, seria uma macro híbrida, certo? E aí o vidro de predominância, né? Essa zircônia, essa sílica, esse vidro de bário, enfim, são as partículas usadas por essas marcas comerciais. Aí. O aspecto das partículas e as diferentes resinas, né? O Herculite aqui, que vocês têm aqui à direita em cima, a Z100, e depois vieram a turma da Filtech, né? Aí, por exemplo, mudou toda a nomenclatura dos seus materiais, todas elas com a Filtech na frente, e a mais, a Supreme, né? Que é um material mais moderno aí, da 3M, mais sofisticado, digamos assim. Ó, e aí a gente vê também a evolução, né, das partículas. Aí eles avaliaram aqueles monômeros que eu falei para vocês, do silurano, né, algumas resinas que eles chamavam de low shrinkage, que é esse material com baixa contração, né, contração menor de polimerização. As partículas aqui foi comparado a Nimolar, Tetric e N-Ceran com a Elite LS, que já era com silurano, né? E o Filtech silurano da 3M. A 3M que foi assim a grande que gerou a maior expectativa em cima dessas restaurações. E aí, enfim, só os aspectos das duas primeiras aqui, sem a resina, né? Na primeira com resina, na segunda sem resina. E aí essas aí são siluranos já. Tá? Embaixo à direita aqui é o da 3M, Filtech silurano. Spec muito parecido, né? Não tem muita diferença assim. É interessante de ver as regularidades, as partículas esféricas, partículas irregulares, enfim. E aí, esse é um artigo de 2017, né, que fazia uma revisão em relação aos monômeros, novos monômeros com baixa contração, tá? E como eu falei para vocês, eram mecanismos de anéis abertos, enfim, desse silurano, tá? E que tinham a intenção de fazer uma redução na contração de polimerização. E realmente tinham, tá? Elas deram uma contração menor, mas não chegava a ser o suficiente, porque se a gente for ver os estudos clínicos aqui embaixo, né, eles, comparado com as resinas convencionais, né, em termos de sobrevivência e índice de cárie secundária, né, tinham problemas. Então a gente, de novo, foi uma passagem rápida aí pelas essas siluranas. Eu, como demora um pouco, sempre aconselho, né, que a gente não seja o último a usar os materiais, as técnicas, mas também não seja os primeiros. Ser os primeiros a gente pode cair em alguns em equívocos. Então, esperar um pouco para ver, não entrar em pânico, até porque esses materiais que a gente está usando
tem que ser usado até o final, né? Para não começar a acumular, fazer um cemitério de resinas no consultório, né? Então a gente precisa um pouco de calma aí. A gente vai provavelmente ter um material na sequência, acho que vai ser indireto, pelas questões de digitalização. Essa é uma tendência aí. E acho que vão ser uma mistura de resina com cerâmica. Essa resina que eu uso é o IPS Impress Direct, tá, que é da Ivoclar. Tem os pigmentos para se fazer as restaurações, digamos assim, estratificadas, né? Tem as massas também com diferentes densidades, dentina, esmalte. Pode ser nessa seringuinha da Centrix aqui, pode ser nas seringas normais que a gente tem. E isso aí, toda empresa, como eu falei para vocês, tem a Bulk Fill, né? Essa agora é a última, digamos assim, modernização das resinas. São as resinas Bulk Fill, que são restaurações criadas de novo. É muito mais para o clínico geral que tem pressa, né? Que faz restaurações com uma produção, digamos assim, de quantidade, né? E que vai se beneficiar de um material que, na verdade, não precisa botar vários incrementos. Eu jogava lá um incremento só, um volume, né? Que é bulk, é volume, né? Aumento de volume do incremento, e polimerizava. Eu também nunca usei esse material e acho que, olhando depois a literatura, a gente começa a compreender um pouco. Aí, então, de novo, aí só faltou o bulk fill, resinas compostas de macropartículas, mesma empresa, resinas compostas híbridas, resinas compostas fluídas, as resinas compostas de micropartículas, resinas compostas para dentes posteriores, e aí tinha, num determinado momento, se criou uma resina para dentes posteriores, a P60, depois resinas, e aí no final com nanopartículas, e depois agora as resinas bulk fill. Eu confesso para vocês que as resinas que eu uso são as resinas compostas de nanopartículas, e é só. Uso as resinas compostas fluídas para fechar a entrada dos implantes, dos parafusos dos implantes, mas para restaurações eu uso só as restaurações com resina composta de nanopartícula. 100 vinha também com todas essas promessas, né? E começam a evoluir no sentido de dar maiores quantidades de opacidades, de cores, né? De resinas para dentes clareados começam a surgir no mercado. Então, a grande evolução das restaurações das resinas compostas no sentido de estética, de melhorar a qualidade final do trabalho. O comportamento mecânico delas é muito próximo das resinas híbridas, microhíbridas, enfim. Ó, aí tem a Flow, tá? Enfim, com as propostas ali que a gente vê. E aí vieram as nanopartículas, que na verdade, se a gente for pensar bem, né, a sílica coloidal lá das micropartículas, que tinham 0,02 a 0,04 nanômetros, micrômetros, e se a gente pensar que um nanômetro tá, é a milésima parte de um micrômetro, que se a gente pegar o micrômetro 0,02, 0,04, são 400 nanômetros. E aí a gente começa a ver, comparar, compreender, contestar, talvez, questionar, talvez, né, a nanotecnologia nesse aspecto das partículas de carga.
Enfim, isso também não é novo, né? Isso aí, em 1959, né? É novo no emprego da nanotecnologia nas resinas. Essa palavra, esse termo, essa terminologia foi desse japonês, o professor Norio Taniguchi, em 1974, para descrever as tecnologias que permitiam a construção de materiais com uma escala de 1 nanômetro. Para perceber o que isso significa, né? Imagine uma praia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de uns 600, 700, vamos botar 700 quilômetros de extensão aí, de toda a nossa charmosa praia reta aqui no Rio Grande do Sul, né? Comparando toda essa extensão, tá? Com 1 grão de areia, né? Esse grão de areia está para uma praia como o nanômetro está para 1 metro. Tá? Mais ou menos essa comparação que a gente tem. Imagina 1 metro, que seriam os 1.000 quilômetros, 1 grão de areia, né? Seria 1 nanômetro para 1 metro. Certo? A nanotecnologia está associada a diversas áreas, a medicina, enfim. Vários materiais foram criados, medicamentos. Na verdade, a gente vai diminuindo e vai compreendendo mais o comportamento até chegar nos átomos, na verdade. A gente está tentando aí, inclusive já decifrando algumas estruturas com na sua ultraestrutura, na sua ultra microestrutura. Nós vamos tendo então a criação de aplicações de novas tecnologias. Uma delas foi colocar essas partículas muito pequenas dentro das restaurações das resinas compostas atuais. Isso aqui já são restaurações com a nanotecnologia, certo? Também um aspecto aí das microscopia eletrônica. Aí é o Fitec Supreme, né, que é a restauração de luxo da 3M. Tem essas nanopartículas aí, partículas nanométricas de sílica com 20 nanômetros e aglomerados de partículas de zircônia com tamanhos de 5 a 20 nanômetros. Tamanho dos aglomerados em volta de 0,6 a 1,4 micrômetros. Porcentagem de carga em torno de 78,5, que é normalmente o número que a gente usa para porcentagem de carga aí. Essa na verdade, se conseguiu fazer massas com translucidez quase totais aí, né? E aí a gente vai ter também alguns aspectos de estética. Um micrômetro igual a 1000 nanômetros. Para a gente ter uma ideia, né? Quão pequeno isso é. Né? Aqui está o vírus, né? Que a gente está numa época de pandemia aí. O vírus em torno de 15 nanômetros. Tá? O DNA ali 1 nanômetro. Aí a gente vai indo aqui. Aqui já é um micrômetro, né? 1000 aqui. Aí a gente tem as bactérias que são micrômetros já. As hemácias aqui, ó, células sanguíneas já estão aí até chegar. Aqui já nós estamos falando em micrômetros, não é micrômetros, né? Aqui já em milímetros, enfim, e até chegar no nosso tamanho aí. Ó, isso aí é a partícula convencional aqui à esquerda, nanométrica no meio, e os aglomerados, que na verdade foram chamados de nanoaglomerados. Todas as empresas fazem, a 3M que lançou isso. Na verdade, a gente tem, como eu falei, qualidades de massas com translucidez diferentes, cores diferentes, e isso é o que caracteriza uma boa resina hoje, é ter essas opções, né? Todas, embora a gente use provavelmente 20% de todas essas massas aí hoje em restaurações no cotidiano. Quem não usa muito, por exemplo, como eu, que faço mais cerâmica e faço restaurações indiretas posteriores,
Em dentes anteriores, eu uso provavelmente 20, 30% da disponibilidade de todas as massas que a gente tem. Então, tem algumas que a gente nem usa quase. E cada uma delas trazia, né, um tipo, uma, um protocolo de construção das restaurações. E isso era a grande novidade, né? A gente usava dentina, depois usava uma massa de um pigmento para fazer um lóbulo, para fazer a marcação de uma área mais translúcida. Então essa era, na verdade, essa foi a grande evolução das resinas. E aí, mesmo assim, aqui a gente vê, né, está mostrando que se a gente fizer com várias camadas, então, quando quer se sofisticar uma restauração, ou se pensa que precisa se sofisticar, se faz o diagnóstico, a gente vai precisar de várias camadas para chegar naquele resultado, 2 camadas, e aí tem, enfim, a escalazinha que dava essa sequência, esse protocolo. Isso, na verdade, eram 2 discos que giravam aqui. Essas cores iam aparecendo conforme a escala que você tinha, a escala Vita aqui no centro. Aqui. Então a gente virava para C4, dava essa sequência de restaurações. A gente podia fazer com várias camadas, com 2 camadas, ou com uma camada só, usaria isso aqui. Se o cara quer simplificar lá, ele usa só uma. Então, isso eram maneiras, né, na verdade, de buscar um protocolo simplificado, ou simplificar um protocolo que, na verdade, é mais complexo. Né? A gente, para construir uma restauração de resina com uma estratificação adequada e tal, é bem complexo. Né? E isso, na verdade, sofistica bastante o procedimento, o tempo e, obviamente, o custo dessas restaurações. Uma restauração de resina pode chegar quase até, sei lá, 50, 60, 70% de uma restauração de cerâmica, e a gente precisa considerar em fazer uma restauração de cerâmica. De novo, aí as qualidades de translucidez dessas restaurações. Aí a duração do polimento, né, em questões aí de nanohíbridas, né, microhíbridas, enfim. Essa linha de tempo embaixo aqui, a vertical, é a qualidade a porcentagem de polimento, sendo que na largada todos têm 100%. E aí essa aqui, vermelhinha, é a híbrida. Depois tem a microhíbrida amarela, até chegar na nanohíbrida, que é a supreme, que é essa roxinha lá de cima, onde a gente tem essa azul é microhíbrida, é micropartícula. E aí a gente, enfim, na verdade isso é um gráfico da A3M mesmo. A resistência à compressão, se a gente for olhar nessas variações aí de megapascal, é muito pequena. Tá? São muito semelhantes em todas. Resistência à fratura aí varia um pouco. As mais antigas são um pouco mais frágeis, mas elas regulam, né, muito aí entre os materiais mais modernos. E cada Pulsar lança uma outra resina também com essas mesma sofisticação aí de cores e enfim, escalas próprias. Isso é uma coisa interessante, né? Tem escalas do próprio material, essas escalas são das resinas mesmo. Tá? E aí a gente tem de esmalte, tem de dentina, tem dos pigmentos, enfim, que a gente vai usar para criar essas restaurações definitivas. Aí vocês veem, eu botei assim, né, eles colocam, a própria empresa coloca 2,9% a 37 graus centígrados, 60 minutos depois da ativação por luz, dá 2,9. Essa por volume, né, uma contração por volume que a gente enxerga umas menos. A Silorane chegou a 1,8% aqui. Diminuiu alguma coisa, mas, de novo, a gente já viu ali que na prática não chegou a ter essa aumento, né,
durabilidade por causa disso, nas resinas de baixa contração. Enfim, aí os protocolos. Essa resina Vitalescence da Ultradent foi uma das primeiras a lançar assim, essas sequências, protocolos mais complexos, com várias massas de resinas, né, com diferentes translucidez, e eles lançaram o Opalescence, na verdade. Né? A Vitalescence era já referindo a opalescência que esse material tem, tá? E que ficou bastante famoso. Né? Na luz negra, ela tinha um comportamento muito semelhante ao do dente, ao contrário de outras resinas que tinham, né, que isso é uma preocupação. Inclusive, alguns blocos hoje de cerâmicas são feitos digitalmente, né, são usinados, principalmente a zircônia. Ela só vai conseguir dar essa opalescência no glaze, né? Na pintura final, na caracterização final lá. O dente em si, embora branco, ele não tem esse efeito, né, opalescente que a gente tem no esmalte natural. Então, é um pouco tem que se conferir isso, embora os fabricantes todos já saibam, já tenham lançado isso. Eles tinham aí uma seringa diferenciada, né? Que tinha, dividia em 4 porções para diminuir o incremento. Uma tabela também, um protocolo de sequência para se seguir, dos opacos, de todos os. Tinha uma grande quantidade aqui, os translucentes aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, trabalhar com isso tudo tinha que se ter um tempo e um treinamento muito, digamos assim, forte, demorado, né, para tu conseguir usar ela, para tu conseguir decifrar cada um desses. E muita gente, e hoje em dia, inclusive, existem cursos, né, dessas resinas para se fazer, enfim, com as matrizes e tal, que é muito legal, mas que às vezes, né, fazendo ali na hora, a gente não consegue chegar naquela. Eu digo assim que a complexidade às vezes não justifica o resultado final. Se consegue às vezes com técnicas um pouco mais simplificadas, embora a gente use sim. E aí essa era a grande chamada, né, da resina, colocando esses esmaltes lá e tal, enfim, ainda eram feitos, esses aí já eram feitos com matriz, né, de silicone, e a gente vê a dentina, enfim, todos os detalhes da construção, né, que na verdade é a cópia das cerâmicas. As cerâmicas a gente faz assim há muitos anos, só que isso é feito fora da boca, então. E na cerâmica tu pode queimar, voltar, tirar, botar, e aqui não. Então a gente precisava, e aí surgiu essas matrizes de silicone. Eu sinceramente acho que a gente tem habilidade, dentista, na, treinado, deveria conseguir fazer isso a mão livre, sem precisar fazer com o apoio de uma matriz de silicone. Eu acho que silicone até complica algumas vezes em relação a pontos de contato e tal. Mas enfim, são técnicas que vieram, algumas vêm como a única maneira ou a melhor maneira de fazer. E nem sempre isso é verdade. Né? Às vezes é uma tentativa de facilitar a coisa e não simplesmente. Eu não sei fazer um dente na mão, eu preciso fazer primeiro na cera, fazer uma guia, enfim. Não quer dizer que seja melhor do que um dente feito à mão. É uma questão de facilitar a vida do dentista. Aí está o dente finalizado, maravilhoso. Não é um caso meu, é da propaganda da outra dente. Ela pode também vir. A escala era dessa forma, né? Feita com vários, é, várias cunhas, né? Essas cunhas, então, a gente conseguia sobrepor e conseguia
definir qual era a espessura de cada uma delas comparado ali com o dente. Também é complexo, ó, e aí a gente tinha uma ideia de qual seria o resultado desse translúcido em cima dessa dentina. Interessante essa. E aí a Herculite, né, a velha Herculite, né, inclusive lançando, né, um sisal aqui médio, né, fazia também, colocava suas massas na composição do kit de resina. Depois veio a Prodigy, que eu também usei um pouco, boa resina, né? As condensáveis, como eu falei para vocês, vão ser sempre essas ideias, né, para o dentista. Isso talvez para os dentistas mais antigos que estavam trocando as restaurações de amálgama por resina, numa época se sentiu mais confortáveis fazendo a condensação. O fato é que não existe condensado, né? Não pode, a resina não é um material que se condense, é um material que acomoda dentar, mas não consegue pressionar que nem o amálgama a gente pressionava. Então essa era a ideia, né, de trazer uma resina um pouco mais densa para o cirurgião dentista ter a sensação de que estava condensando. Mas elas são resinas feias, são resinas mais difíceis, é muito fácil de a gente criar bolhas dentro desse material. Ele não confirmou assim essa ideia aí de ser condensado. Na verdade, ele não é condensado. Aí, de novo, a evolução, né? As outras resinas, então, as outras empresas colocaram as suas resinas, né? Os seus produtos, né? Para competir. Às vezes eram resinas que não tinham nem tido ainda a confirmação clínica de serem realmente melhores, enfim, e a concorrência lançava resina, tipo uma condensável, a 3M ia lá, lançava uma resina condensável, e aí vinha a Care e lançava uma resina condensável também, então existe isso também, né? E isso às vezes sem nenhuma comprovação, mas aqui o mercado exige que eles também tenham, né? Não dá para deixar uma empresa com um material que está sendo lançado como grande resina do século, porque é assim, aí a outra empresa também tem que lançar. Então, às vezes eles lançam por lançar, eles não tem nenhuma comprovação. Isso dito pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. A gente conversou já, andava muito aí nos Estados Unidos, pelas empresas todas, aí, às vezes os caras dizem, não, a gente lançou porque enfim, a 3M lançou e a gente tinha que lançar e lançou. Então, muito cuidado. Né? E aí as propagandas, né? Revolução no consultório e tal, e outra Revolution. Enfim, muito cuidado. De novo, a Evoclar também tem as suas resinas de cada tipo. E, essa escala é bem interessante de ser usada. Eles têm uma flow para ser aplicada ali, que é opalescente também, né? Para fazer o efeito opalescente do esmalte. Né? Eu vou ter aqui. O fato é o seguinte, a gente precisa, tem massas de resina para fazer cada tecido na sua opacidade, na sua densidade, né? A gente tem, onde é resina de dentina, a gente vai colocar dentina. Onde é dentina, aliás, a gente vai colocar resina de dentina. Onde é esmalte, a gente vai colocar resina de esmalte, então, mais translúcido. As tintas onde a gente tem um pouco mais de translucidez, que são os efeitos, né? Nas áreas translúcidas, essas resinas flow, enfim, nessas questões, nessas localizações de cada tecido. As tintas que a gente tem, né? Todas as resinas modernas têm essas tintas, todas as empresas têm essas resinas flow com cores diferentes e com opalescência
fluorescentes em alguns lugares. Aí as bulk fill, que são restaurações que eu falei já para vocês um pouco sobre isso aí. A gente olhando a literatura que a gente está falando em contação de polimerização, profundidade de polimerização e a formação de gaps, né, de interface, de frestas, né, nessa restauração. Aí o que a gente tem? O uso de incrementos maiores, mais espessos, de bulk fill, né? Se deu porque eles criaram os fotoiniciadores, né, nesses volumes que a gente então, né, antes dizia que a gente precisa ter incrementos menores para poder ter a polimerização. E agora como é que fica? São volumes maiores. Então eles colocaram iniciadores dinâmicos, né, dentro desses materiais e aumentaram a translucidez também para passar mais luz. Isso aí fazia com que a gente conseguisse fazer um material. E aí, checando, né, a contração de polimerização, a gente vê ali, ó, sim, melhorou a profundidade de polimerização. Exibiram uma contração, um estresse de contração de polimerização menor, porém, however, um modo de elasticidade e um aumento na deformação plástica, ou seja, não tem muito mágica, né? A gente tenta, vai para um lado, vai para o outro, aumenta, melhora uma coisa, diminui a outra, então as resinas são dessa forma. Tá? Me parece que esse material que a gente tem concebido assim até agora, ele vai manter o mesmo comportamento. Vocês provavelmente vão sair aí, vão ver muito pirotecnia, né, e tal, e também está tudo bem, eu não tenho nada, enfim, contra isso, só, na verdade, eu não acho que a gente tenha que incentivar isso. Acho que a gente tem que ter um pouco de conhecimento, e é por isso que eu dou essa aula para que vocês consigam compreender esses materiais, essas evoluções que às vezes não se confirmam, como eu falei para vocês. Alguns desses materiais investigados demonstraram com maior contração e formação de interfaces, de gaps, né, desfavoráveis, apesar do aumento da profundidade de polimerização, quando comparados às convencionais. Então, muita calma. Novidades, inovações, agora para a gente ir indo para o final, a gente tem a colimação, né, essas lentes, os LEDs que se usam hoje, né, preocupados, como a gente vê aqui embaixo, mais de 37% das restaurações são insuficientemente polimerizadas, tá? Então a gente melhorando, né, essa profundidade pela colimação. Se a gente olhar em cima naquela fotinho, lá em cima está o valo, ele consegue penetrar mais, porque ele consegue esse gráfico é interessante, ele mostra aqui, né, o triângulozinho aqui, a Deep Cure, que é um concorrente, o valo é um quadradinho, tá? E a gente tem o Smart Life ali, Focus. O que na verdade a gente tem é que calculando a intensidade da luz que chega numa certa distância por a linha horizontal aqui é a distância da luz, né, até o alvo lá, até onde a gente quer polimerizar. Então a gente consegue, com o valo, tá, a gente vai conseguir chegar numa profundidade de 10 milímetros com uma intensidade suficiente de polimerizar, que é até 300 miliwatts, né, que vem nessa linha aqui. Então isso faz com que esse processo de colimação, que na verdade é
essa organização das faixas de luz aqui, do facho de luz, fazendo com que ele fique paralelo, como a gente vê aqui nesse desenho do meio aqui, vai fazer com que a gente tenha então essa melhora na profundidade e na penetração dessa luz e dessa resina. Me parece que essa é um interessante. Se eu tivesse que comprar, eu tenho um Vala, eu tenho esse da 3M aqui também. E eu usaria um desses equipamentos. Acho que se eu tivesse de sofisticar, eu sofisticaria. Isso era um instrumento, um equipamento que eu indicaria. Chegando ao fim, o que a gente vai provavelmente ter são materiais que são antimicrobianos, né? São materiais que vão impedir a existência de placa bacteriana na sua superfície. Materiais que provavelmente se remineralizem, né? Ou provoquem uma remineralização das estruturas adjacentes. Materiais que tenham redução de estresse na sua polimerização. E materiais que tenham também resistência à degradação, principalmente a da água, né? A água é muito maléfica, né? E a gente sabe que a boca é praticamente um recipiente cheio d'água. Quando a gente fecha a boca, está tudo debaixo d'água. E essa degradação desses materiais, das resinas, no caso aqui, vão provocar certamente uma degradação, né, desse material pela comunicação, pelas trincas, pela penetração, né, pela infiltração de água, vão se dissolvendo e vão criando essas falhas. E esses materiais talvez no futuro sejam, né, os objetivos que a gente tenha pela frente. Aí. Tá bem? A parte de materiais foi dada, corresponde a essas duas últimas aulas. A próxima aula vai ser aí da Marisa, que vai falar então das técnicas, né, de tudo isso que eu falei para vocês aplicado na técnica. Tá? Espero que tenha sido interessante as colocações já agora com vocês tendo uma experiência clínica não muito grande, mas já mais dentro da odontologia restauradora e conhecendo e compreendendo melhor esse material em termos das suas características mecânicas, e o funcionamento tecnicamente, e o que exatamente é importante, sem ter uma marca por trás, né, sem ter uma empresa que... Acho que isso é importante também. Né? Hoje em dia a gente tem praticamente todos os eventos são patrocinados e eu faço parte já organizei alguns aí e a gente depende das empresas, as empresas também querem que a gente coloque, só que existe uma tendência, a gente tem que, não existe como, imagine vocês que os caras também são pagos para nossas empresas, o cachê desses professores, às vezes são mais pesquisadores, outros são mais marqueteiros, mas enfim, o fato é que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Tem uma medida, na verdade eu gosto de ser o contrapeso, né? Para tranquilizá-los, na verdade, em relação a essa euforia que existe, né, hoje em dia, então, com as mídias sociais, enfim, então, tem uma série de divulgadores aí que a gente questiona, enfim. Mas está tudo certo. A grande, eu diria, arma que a gente tem para julgar essa grande quantidade de informação, de técnicas, enfim, essa é o conhecimento. O meu objetivo hoje era exatamente esse, né, desmistificar. Espero que eu tenha conseguido. As questões que vocês quiserem ir respondendo, a gente pode fazer por WhatsApp.
por e-mail, enfim, a gente tem alguns já tem conectado, já tem conversado comigo aí. Em seguida vão ser lançadas as notas de vocês. Agradeço. Muito obrigado.